pelo inconveniente, e agora sim. Professora Elisete? Podemos, então, começar? Boa noite a todas, boa noite a todos, a todes, boa noite a todas as pessoas que vieram conosco comemorar o lançamento do livro de todo o departamento colegiado de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ficamos muito felizes de receber vocês aqui e queremos que vocês fiquem à vontade para ouvir as nossas representações de hoje à noite. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos primeiro apresentar as pessoas que fazem parte desta sala, e depois eu vou chamar de uma em uma pessoa para a gente, então, tomar a palavra. Tá bem? Então, eu quero chamar, então, hoje, esse que é a coisa mais importante, o lançamento do nosso livro, que se chama Terapia Ocupacional, Saberes e Fazeres, né, com autores diversos, é um livro grande e bonito. E bonito, está ali atrás da professora Cláudia, né? Professor Marcos. Então, para compor a sala, eu vou chamar, né, a professora Beatriz Akemi Keiti, a professora Cláudia Reynoso Araújo de Carvalho e o professor Francisco Newton Gomes de Oliveira. Estes são os 3 professores organizadores deste livro, Terapia Ocupacional, Saberes e Fazeres. São todos docentes do Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para estar na sala conosco, ficamos muito felizes de convidar a terapeuta ocupacional Sandra Regina Guedes Pacheco, presidente da nossa TOERJ, então estamos bem representados aqui. E para a palestra, mais tarde também, vou chamar o professor Marcos Vinícius Machado de Almeida, para então proferir a nossa palestra. Então, para iniciar, gente, eu vou chamar a terapeuta ocupacional, amiga e querida, Sandra Regina Guedes Pacheco, para conversar conosco sobre a importância de ter publicações em terapia ocupacional. O que será que a presidente da TOERJ pensa acerca disso? Boa noite, Sandra. Sandrinha, está fechado. É bom conferir, porque eu tentei entrar no YouTube e não está aparecendo. Então, é bom conferir se está transmitindo mesmo. Porque eu tentei entrar no link e não consegui. Mas, tudo bem. Posso falar. Está transmitindo? Vocês confirmaram? Vou falar, mas... Aqui, toda vez que eu entro, só aparece a capa do livro. Como se não estivesse transmitindo ainda. Pelo chat do YouTube, as pessoas estão dizendo que está normal. Algumas pessoas estão reclamando eco, mas acho que está normal. Então, tá bom. Então, assim, primeiro é uma alegria. É uma alegria estar aqui, né? Assim, representando a Associação dos Terapeutas Ocupacionais. Acho que a publicação para a terapia ocupacional é de uma importância tamanha, né? Eu tenho 36 anos de formada e a gente sabe que há 36 anos atrás a gente tinha muitas dificuldades para ter qualquer publicação na área de terapia ocupacional. E isso vem crescendo muito. E quando junta TOs potentes, fazem um livro tão bonito, né? Eu tentei comprar antes até da publicação, mas ainda não estava vendendo, né? E eu acho que isso é muito importante para nós TOs, que estamos na clínica, que a gente
é sempre importante estar lendo, estar tentando melhorar a sua capacidade técnica quando vê o que os colegas estão escrevendo, como é que eles estão produzindo, né? Então, eu fico muito feliz que a gente possa produzir artigos para terapia ocupacional, e é uma alegria, vou querer ler logo o livro. Tem um artigo nosso, né? Que eu fico muito feliz de poder contar um pouco dessa história da terapia ocupacional aqui no Rio de Janeiro. E é isso, assim, a gente está muito feliz de poder estar aqui. Assim, sinto que a terapia ocupacional vem se fortalecendo, e hoje eu posso dizer que a nossa associação tem muitos associados, poucos no universo dos TOs que existem, mas a gente está com muitos associados, né? A gente tem quase 90 associados, é um motivo de alegria para a gente. Então, eu fico pensando que publicações de TOs abrem um universo para que esses terapeutas ocupacionais possam estar, né, lendo mais, estudando mais. Eu fico muito feliz. E abrindo possibilidade para que eles possam escrever também, que eles também se animem e possam publicar artigos sobre o que fazem. Então, quero agradecer muito a vocês por terem produzido um livro tão bacana. Sandrinha, muito obrigada. E a gente fica feliz de você nos representar na Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro. E obrigada por sua presença aqui conosco. Eu quero chamar agora as professoras Beatriz Taquete e Cláudia Reynoso, e também o professor Francisco Newton, que são os organizadores desse livro, né? Eles falarem um pouco sobre este trabalho, essa produção, essa construção, que é o livro Terapia Ocupacional, Saberes e Fazeres. Boa noite, professores. Bom, boa noite, Cláudia, professor Francisco Newton, professora Lisete, professor Marcos, Sandra. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é um momento de alegria, né, diante de tantas situações árduas que nós estamos vivenciando na vida, né, e eu acho que neste momento é o momento da gente celebrar, né, o momento é um dia de celebração, porque, como disse Sandra, eu me lembro na minha formação também, né, ainda que somos poucos terapeutas ocupacionais, mas muito ativos, muito ávidos por produzir conhecimento, por, né, produzir práticas engajadas, né, na prática profissional. Esse livro, acho que ele vem celebrar um pouco, né, não só, né, nós do Departamento de Terapia Ocupacional, porque em 2019 completamos 10 anos de curso de UFRJ, né, no estado do Rio de Janeiro, e acho que foi uma celebração bastante importante para todo o colegiado, todos os docentes, técnicos e discentes do nosso curso, e a gente não poderia comemorar esse momento, né, no estado do Rio de Janeiro, com a celebração que seria com a publicação desse material, né. Eu acho que ele é um material denso, né, feito a muitas mãos, né, são 33 capítulos que estão escritos ali, que vem abordar a questão da formação de profissionais, vem discutir ali algumas práticas profissionais em ensino, em pesquisa, em extensão, e sobretudo trazendo as memórias, né, a história do curso de terapia ocupacional na UFRJ. Então, eu me sinto muito, muito feliz no dia de hoje de estar junto com o professor Newton e com a professora Cláudia aqui com vocês, celebrando a publicação dessa obra. Eu dizia e brincava com o Newton e com o Cláudio que a gente esperava que essa, né, seria a primeira de muitas outras, né, que virão aí, né, e que devem vir, né, e a gente deve agregar os estudantes, a gente deve agregar os técnicos, a gente deve agregar os terapeutas ocupacionais que estão na prática profissional e os docentes, pesquisadores, né. Então, é com muita alegria, assim, que a gente está aqui no dia de hoje comemorando duplamente a celebração, né, do Dia dos Professores, né, parabenizando todos, dia 13 de outubro, o Dia do Terapeuta Ocupacional, com essa obra. Então, fico muito grata, muito feliz, espero que essa obra, ela alce voos aí, não só nacionais, mas internacionais, que as pessoas possam, sim, fazer suas críticas, porque eu acho que na escrita científica tem dissonâncias e é bom que elas apareçam, né?
porque a gente amadurece, a gente cresce, a gente constrói conhecimento quando a gente também está nos conflitos, nas nossas divergências, né? Então, essa obra, ela tem não só, né, a escrita dessas pessoas que estão, né, nos capítulos, mas ela foi feita com muito afeto, e que eu acho que o afeto, ele é mobilizador para a gente continuar produzindo, né, na terapia ocupacional. Então é isso, muito obrigada, e parabenizo, né, a todos e todas pelo dia de hoje, professores e professoras, e a todos os terapeutas ocupacionais. Obrigada. Bom, gente, parabéns também a todos nós pelo Dia dos Professores, né, pelo nosso livro que retrata aí essa construção coletiva nossa, né. Para mim é um orgulho ter feito parte dessa organização e também fazer parte dessa mais de uma década de curso de terapia ocupacional na UFRJ. O livro veio para consolidar as nossas produções, e como foi importante para mim essa organização, porque mesmo estando perto dos colegas, a gente fica cada um meio fazendo ali do seu núcleo, e quanta coisa bacana que o livro reuniu, né? Sem falar na própria história do curso, antes que ele se concretizasse, tem uma história de luta aí dos terapeutas ocupacionais, de muito envolvimento da Sandra, que está aqui com a gente, que bom que ela está aqui, do Marcos, meu professor querido, Lisete também. Então é muito emocionante fazer parte, junto com o Newton e junto com a Bia, dessa organização, né, que retrata textos tão bonitos, e que ali tem muita coisa por trás, tem muito afeto envolvido. E eu só tenho a agradecer por fazer parte desse grupo, que me orgulha muito, da universidade também. E estou muito feliz com esse lançamento, e que seja o primeiro de muitos que a gente possa fazer, todos nós juntos, ou agregando outros colegas também. É isso. Bom, boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos a Sandra Pacheco, professora Sandra Pacheco, da TOEG, aqui hoje nos prestigiando, nos dando a honra de estar presente aqui na sala, no nosso lançamento do livro Terapia Ocupacional, Saberes e Fazeres. Boa noite à minha querida professora Lisete, né, ao meu professor Marcos Vinícius, tão amado, querido, que tem uma história na terapia ocupacional, né, que essa história ela consiga cada vez mais, né, ter anos de muita luta, que eu sei, Marcos, que você foi uma das pessoas que mais lutou para a implementação do curso de terapia ocupacional da UFRJ. E aí, os meus agradecimentos, também dando boa noite a Cláudia Reynoso e a professora Beatriz Takeichi, agradecê-las, né, pelo trabalho que foi tecido. É bom lembrarmos que esse trabalho inicia no meio de uma pandemia, né? Ele foi pensado antes da pandemia, mas imediatamente se começou a pandemia, né? E aí nós tivemos que, naquele momento, né, não recuarmos, desbravarmos, né, seguirmos. E aí esse trabalho só foi possível porque ele foi tecido por muitas mãos, por muitas instituições, né? Era uma obra, aliás, é uma obra nossa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente pactuou isso, né, essa comissão organizadora, mas a gente pensou também em trazer colegas com as suas experiências, já que a temática é terapia ocupacional, saberes e fazeres. A gente não poderia, naquele momento, desconsiderar, né, os saberes e fazeres das outras instituições de ensino superior. E ficou essa grande obra, né, 33 capítulos, com muito trabalho, né, com algumas incertezas, porque as incertezas elas fazem parte de um processo de construção. Às vezes a gente acha que elas são inacabadas, ou que elas jamais vão chegar de fato, né,
a se definir, né, a se concretizar, porque nesse processo todo também tem sonhos, né? E nesses sonhos, no meio de uma pandemia, às vezes a gente tinha várias reuniões, eu, a Beatriz e a Cláudia, a gente tinha o que fazer, né? E houve algumas intempéries no processo todo. O que eu estou querendo dizer é que esse processo ele não foi fácil, né? Ele foi um processo difícil, no sentido de que muitas vezes, né, nós nos deparamos com as dificuldades que é construir uma obra sem ter recurso, né, sem ter o apoio, e principalmente o apoio de vocês, os colegas do curso de terapia ocupacional, do departamento de terapia ocupacional da FRJ, que aqui também ficam os meus agradecimentos aos colegas, porque cada um de vocês fizeram parte desse processo. Se não fossem, né, por vocês acreditarem que essa obra ela seria possível, nós não conseguiríamos estar aqui hoje, no Dia do Professor, comemorando o nosso lançamento. Então, isso é graças a vocês, que acreditaram nesse sonho, né, e que fica o chamamento de um trabalho coletivo. Nós desbravamos juntamente com a Federal de Santa Maria, a Revisbrato, a nossa revista brasileira interinstitucional de terapia ocupacional, hoje ela é uma realidade. Mas a gente também tem que lembrar que muitas vezes parecia ser um sonho inacabado, né? Que por muitos também achavam que não seria possível, né? E hoje nós estamos aprendendo a tecer esse trabalho interinstitucional construído por várias mãos, porque eu acredito que um trabalho coletivo, quando a gente, de fato, constrói, né, tecendo um trabalho com muitas mãos no fazer, o sucesso ele é de imediato. Então, aqui fica o nosso convite, a nossa conclamação, que nós, né, possamos construir mais obras, que a gente possa destacar cada vez mais esse trabalho bonito, que é o trabalho do terapeuta ocupacional. Quando eu digo bonito, é porque a gente trabalha com vida, a gente trabalha com produção de vida, com produção de sentidos. A gente trabalha com essa dimensão humana num aspecto, uma completude do homem dentro de um aspecto, seja físico, né, seja cognitivo, seja social, seja psíquico. É uma profissão que ainda tem muito, né, que caminhar, mas a gente está aprendendo a produzir. Nós estamos aprendendo a produzir, nós estamos crescendo. Cada obra que nós construímos fica um sentido de que é possível cada um de nós propalarmos a terapia ocupacional para o Brasil, quiçá para o mundo, né, onde de fato a terapia ocupacional ainda não tem um reconhecimento, porque a gente sabe que nem todos os países do mundo, né, existe ou tem um curso de terapia ocupacional. Então, fica aqui também os meus agradecimentos, né, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque a gente está representando a universidade, uma das maiores universidades do Brasil. E é isso, colegas, né? Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração, hoje é dia de orgulho. Nós conversamos hoje pela manhã, essa comissão organizadora, nós estamos pensando na nossa próxima obra, né? Mas sabendo que essa próxima obra, ela só é possível exatamente com o apoio de todos vocês. Aqui fica o nosso muito obrigado, de coração e de muito afeto. Obrigado. Obrigado, professora Elisete, Marcos, todos os colegas da terapia ocupacional da UFRJ. Obrigado, Bia, Cláudio, né, por esse trabalho, né, coletivo. Obrigado, Sandra. Professor Marcos, antes de eu convidar você, eu vou ler algumas mensagens que estão sendo enviadas para todos os professores e para a Sandra. A professora Paula Gabriel manda os parabéns para Francisco Newton Gomes de Oliveira, Beatriz Aquemita Keite e Cláudia Reinoso Araújo de Carvalho. A professora Ângela Santos é tutora do programa da Residência Multiprofissional do Instituto de Psiquiatria,
manda os parabéns a todos pela bela iniciativa. Parabéns ao curso de terapia ocupacional da UFRJ. A professora Márcia da Costa manda também os parabéns aos colegas Beatriz, Cláudia e Newton, organizadores dessa importante obra. A professora Vera Lúcia Vieira de Souza, também docente do nosso departamento, manda os parabéns aos organizadores por levarem adiante a proposta e hoje termos este valioso material. A Mônica Rocha, que é do curso de fonoaudiologia, muito linda, Mônica. Que bom, ela comenta assim, que bom ver tanta gente querida. O curso de terapia ocupacional na UFRJ faz a diferença. Parabéns pela iniciativa. Bom, eu quero agora, então, chamar o professor Marcos Vinícius Machado de Almeida, que dispensa apresentações. Dispensa apresentações na UFRJ, né, em diversas universidades brasileiras, em diversos cursos da nossa universidade, mas mesmo assim eu quero insistir em uma certa apresentação para o professor. O professor Marcos Vinícius é terapeuta ocupacional, é musicoterapeuta, eu não sei lá mais quantas coisas ele é, mas ele tem uma peculiaridade que eu não conheço ainda em nenhum terapeuta ocupacional. Às vezes é porque eu estou limitada, mas enfim. Ele é um criador de conceitos, ele propõe conceitos, Ele tem algumas palavras, mas ele desenvolve essas palavras e constrói conceitos. Isso eu acho fora do nosso comum. Hoje ele vai exercer aqui para nós um dos fazeres dele. O conceito que ele criou e que ele tem desenvolvido chama-se Faber, diversidade. A diversidade dos fazeres. Ele desenvolveu isso e está continuando a desenvolver este conceito. Então, hoje, um dos fazeres do professor é ser professor. E um dos fazeres deste professor é criar cursos. Nunca vi isso na minha vida. Ele criou o curso de terapia ocupacional, o curso de musicoterapia. Eu vou parar só nesses dois, porque eu não sei quantos são. Então, eu vou chamar o nosso palestrante, né, para saudar a nossa obra Terapia Ocupacional, Saberes e Fazeres. Boa noite, professor. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos, né? É uma honra, é uma alegria, é uma felicidade. A gente não poderia hoje iniciar o dia, né? Primeiro, parabenizando os terapeutas ocupacionais, né? Presente para o nosso dia 13 e hoje pelo Dia dos Professores, né? Um dia de tanta intensidade, tanta alegria, né? Eu também queria agradecer muito, né, a Cláudia, a Beatriz e o professor Francisco, porque é uma obra monumental que eles construíram, né? Primeiro que imagino, ser organizador parece uma coisa simples, mas não é agregar, né, tantos pensadores diferentes, tantas pessoas com as suas manias, com as suas esquisitices, né, que todo mundo tem, né, num único livro, um livro que tem 600 páginas, né? Se tem 30 capítulos, eu imagino, eu não fiz essa contabilidade, mas eu imagino que no mínimo tem uns 60 autores, né? Então, a diversidade ela é super potente, mas ela é complexa e ela demanda um certo investimento que é grande, é gigantesco. Imagino quantas noites eles não enlouqueceram, né? Nos xingando, enfim. Mas não, ao mesmo tempo nos amando, né? Porque isso faz parte, né? Essa dualidade, ela faz parte dessa diversidade que a Lisete ela tanto diz, né? Mas eu fico muito feliz desse livro, né? Porque né, é algo que eu vou tentar falar hoje, né? Eu não considero que eu vou dar uma palestra, eu considero que a gente vai conversar, uma roda de conversa, né? Porque eu tentei tirar esse formalismo, porque eu acho que a noite não pede isso, né? Mas eu acho que esse livro é super importante, que eu botei ali atrás também para tentar fazer um cenário, né? Cenário, uma certa dramaturgia, né? Porque eu considero esse como a primeira produção, né, carioca. Um estado que há 10 anos atrás tinha uma série de dificuldades de se manter na TO, um estado que tinha uma dificuldade enorme de sobreviver, e agora a gente tem um livro de 600 páginas. E eu estou cariocando todo mundo,
Estou cariocando a Beatriz, estou cariocando o Francisco, porque, na verdade, são companheiros, né? Que vieram de outros estados, de outras histórias, de outras terras, além mar, né? Mas estão aqui compondo, né? Uma questão que é maior do que ser carioca, que é maior que ser do Rio, né? Que está em função de uma ética, que é até maior do que ser TO. Não que a TO não tenha uma ética, pelo contrário, acho que a gente está na TO, como o Nilton falou, porque tem um afeto, né? Que nos move, um afeto que nos coloca aqui, né? Então, quando me foi pedido, né, para que hoje essa honra, que é uma coisa que eu agradeço imensamente, né, não só a honra de estar com esses 3 personagens super importantes no curso dela, mas uma honra de dar com duas pessoas assim, extremamente amigas, né, que é a Sandra Pacheco e Lisete Vaz, né, são pessoas assim do coração que me fazem borbulhar de alegria, né, de emoção. Então é uma noite muito tensa, né? E é claro que quando o Nilton me pediu que escrevesse, né, o capítulo sobre a história da terapia ocupacional no Rio, foi muito difícil, né? Porque, obviamente, eu sou um professor universitário, né? Assim, mais ou menos, de vez em quando, né? Eu não sou aquele grande professor universitário, mas eu tento ser, né? Mas eu sei que tem toda uma dramaturgia, eu tenho que ser uma pessoa intelectual, embora tenha essas dificuldades, eu tenho que ter, né? Eu tenho que cumprir com uma série de parâmetros lá específicos, né? Mas, assim, é como se pedisse para falar, fale dos seus filhos, ou fale da sua família, ou fale dos seus amores. Enfim, eu não tenho como não falar se eu não me envolver com, com um afeto que me transborda e do qual eu começo a gaguejar, do qual eu começo a embolar as palavras, do qual eu começo a chorar, do qual eu começo a não saber nem qual é a direção. Até confundo as memórias, né? O que foi primeiro, o que foi depois, até essa ordem cronológica, elas ficam super atrapalhadas, né? Porque o afeto, né, movido por essas paixões, né, Lisete, elas nos colocam numa ordem muito incoerente das questões, né? E eu fiquei muito tenso, assim, o livro já foi uma dificuldade, mas o livro você tem um time ali que você vai tentando, como é que foi mesmo, aí você vai procurar os documentos, o que aconteceu primeiro, né? E aí você tenta dar uma ordem àquele caos dos afetos que te invadem, né? Mas hoje eu resolvi, né, até porque o livro já está ali, está feito, né? Ali a pessoa pode ler e vai mais ou menos buscar alguma correlação ali de uma certa coerência, né? Mas hoje eu tentei, assim, falar coisas que foram muito afetivas. E eu gostei muito da fala do Nilton, né? Porque às vezes eu me sinto meio cafona, né? Porque eu acho que o terapeuta ocupacional, talvez aqui do Rio, né? Tinha uma coisa muito histriônica. A gente era muito histriônico, falava terapia ocupacional, quase falando da salvação do mundo, porque até vai salvar, vai acontecer, vai fazer, porque ela é o máximo. Ela tinha uma coisa que era muito histriônica. A gente, assim, né? Talvez, né, e eu tenho que citar a professora Verinha, talvez porque a gente, né, às vezes tem um sentimento de menos-valia. E a forma que a gente tem de realizar a controvérsia desse sentimento é buscar uma coisa quase que grandiosa, né, e gigantesca da TO, né? Eu vou tentar ficar no meio termo, mas eu confesso que hoje o afeto ele me tomou muito, né? Eu vou tentar falar de algumas memórias que estão no livro, que são importantes para que a gente saiba, né, do que aconteceu em termos históricos, né? Mas também que a gente entenda, num outro aspecto, né, o que era ser um terapeuta ocupacional do Rio antes da abertura da UFJ. Né? Antes da abertura do IFJ. Eu não tenho como separar essas duas instituições. São duas, mas na minha cabeça elas são extremamente misturadas. Eu não tenho como separar. Né? Eu vou tentar falar um pouco desses afetos. Às vezes fica parecendo uma questão, né, de autorreferencial. Eu peço desculpas, né, por uma memória em primeira pessoa. E isso às vezes acontece. Né? E eu já inicio querendo agradecer muito a professora Mônica Rocha, que está aqui, que é a professora da fonoaudiologia. Porque se não fosse o curso de fonoaudiologia, a gente não estaria aqui, né? Hoje, comemorando, publicando esse livro. Foi um curso que assim, nos apadrinhou, nos pegou no coração, no carinho. Professora Mônica Rocha, assim, naquela maluquice que a gente estava de ter que resolver tudo em cima da hora, ela foi sempre uma pessoa muito presente, não só ela, como todo mundo, curso de fono, o de físio também, né? Mas o meu carinho com a fono foi assim, extrema, porque foram pessoas que se dedicaram, porque também entendo que eles têm uma ética, né? Entende a fonologia como um processo ali de formação de gente, pessoa, de humano, de vida, né? E eles nos acolheram, né, com um carinho que é inesquecível, né? Eles agora estão mais distantes, a gente quase não tem tanto esse contato, né? Mas é preciso lembrar que eles foram pessoas extraordinárias, né? E eu sempre lembro, né, a primeira vez que o curso de TO, né,
começou a ganhar esse desenho de uma possibilidade dele abrir, né? Eu estava no Consune, e era aquele momento que surgiu o Reúne, né? Que era aquela proposta do governo Lula e do Haddad, que é preciso ser dito, não ser esquecido isso, né? É preciso ser dito isso, não ser esquecido, de abertura de diversas graduações, isso não pode ser esquecido. E eu estava lá apresentando os cursos de dança, né? Porque eu sou do departamento de dança, então a dança já tinha uma graduação, propunha mais 2, né? E eu fui apresentar essas novas graduações de dança. E lá eu vi a professora Leila Najib apresentando o curso de TO. A emoção que foi ver a Fona apresentando com tanta maestria, com tanta dignidade, com tanto empenho, né? Eu fui logo me falar com a professora, sou TO, sou Marcos, estou aqui, vamos junto, né? E assim, foi a Fono que apresentou, dentro daquela proposta do Consune, que era para mim mapear, né, o que a gente ia construir naquele processo de restauração universitária do Reúne, né? E foi a Fono que nos apresentou lá de uma maneira magistral. Isso não pode ser esquecido, é uma gratidão que a gente tem que ter eternamente, né? Eu só gostaria de saber, porque eu vou mostrar algumas imagens, né? Eu estou ficando velhinho, a gente fica com aquelas coisas de mostrar imagens, mostrar aquelas histórias, né? Aquelas contações de história. Eu tenho como transmitir um slide? Vou tentar aqui compartilhar. Aí eu vou para uma janela inteira ou para uma tela inteira ou janela? Eu sempre fico nessa... Depende de como está no seu computador. Se tiver em uma guia de internet, é guia. Não, está num PowerPoint mesmo. Então é janela. Janela. Tá, eu acho que esse aqui. Compartilhar. Isso aqui está no final, deixa eu mudar para o fim, para o começo. Só me dá uma... Está visível? Eu só vou ampliar, mas está visível para vocês já? Está visível, está visível. Então, eu vou falar um pouco dessas memórias. Eu peço perdão por esse lado muito afetivo que eu vou colocar, né? Mas eu acho que hoje, né, eu vou me abandonar como professor universitário, vou falar como esse lugar desse homem que se apaixona por uma profissão. Eu acho que é super importante dizer isso, né? Primeiro, que assim, eu não posso me pensar na minha existência sem pensar meu atravessamento pela terapia ocupacional. Isso não tem, né? Como eu já estou chegando lá, né, para a beira do depois, né? Eu entendo que isso vai se perpetuar a minha vida inteira. Mas é claro que eu também sou uma pessoa muito prostituta, né? Eu até olho em muitas outras coisas também, como musicoterapia, mas assim, não há um amor mais intenso do que um outro, há uma diferença de amor, né? Que não se trata disso, né? Então, eu só queria que a gente entendesse, né, o que representou, né, o surgimento da terapia ocupacional no Rio, né, e o que foi a trajetória da TO no Rio de Janeiro, né, na cidade. De forma nenhuma eu estou querendo falar um bairrismo, não se trata disso, né, mas se trata de a gente tentar, de certa forma, rememorar um sentimento que havia com tantos TOs fluminenses e cariocas que viviam aqui no Rio, né. A gente se orgulhava de dizer, né, que vários momentos históricos da terapia ocupacional, eles tinham sua passagem no Rio de Janeiro, né, o Rio como uma cidade, como um estado que teve lá, né, relevâncias históricas, né, como foi o tratamento moral, lembrando que o Palácio da Universidade do Brasil, né, ali é um sítio, né, arqueológico importante do que foi a terapia ocupacional pelo tratamento moral que surge, né, na época do Império. A magistral Nise da Silveira, que às vezes é extremamente tensa, né, nessas relações com a terapia ocupacional, e que cada vez mais eu estou aprendendo a amar, né, junto com a Lisete, né. A Lisete está me ensinando muito sobre Nise, né. Nise é uma pessoa fantástica, extraordinária, né, e a gente tem que cada vez mais relembrar o que foi aquele setor de terapia ocupacional, que foi gigantesco, foi uma obra monumental, né. A gente, como a Lisete mesmo diz, a gente tem tendência a falar do museu, né, mas o que foi o setor de terapia ocupacional é inacreditável o que ela produziu, né? E também da primeira escola do Rio de Janeiro. Aí é minha atenção para o pessoal de São Paulo, que a gente sempre fica, né? É a USP ou é a Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro? Mas aí eu vou afirmar que é a USP. Pode ser que outro dia eu afirme que seja a USP, né? Enfim, né? E a primeira associação também, que foi a TOG, né? E alguns livros, né, que foram construídos aqui foram os primeiros, como o livro do Elcio Arruda, Terapia Ocupacional, o da Nise da Silveira, né? E o próprio livro da Otacília, né? Eu não estou falando se esses livros são atualizados, né, mas são livros históricos que devem ser relembrados, né? E no Rio de Janeiro, então, né, a gente tem uma trajetória, por exemplo, muito diferente com São Paulo. Eu sempre vou colocar São Paulo porque era um sentimento que a gente tinha muito, Rio, né? A gente sempre colocava esse grau de relação, de comparação,
esse sentimento, né, com o que acontecia com a TO de São Paulo, né? Enquanto São Paulo começa na USP, né, na maior universidade pública que o país tem, uma das universidades mais importantes, né, mundiais, a gente tinha começado numa instituição particular que era extremamente bacana, todo mundo que fez a ERJ, né, tem altos elogios, professora Verinha, né, que é professora do curso, ela se formou pela ERJ, e depois, né, o Rio de Janeiro constituiu 4 universidades particulares, a SUAM, a FRAIS, né, a UCB, a ESEA. A ESEA, ela é em Niterói, né? E é claro que essas instituições privadas, né, a gente tem que entender que tem certas profissões, né, que elas têm uma certa dificuldade de existência em instituições privadas. Isso não é um demérito dessa profissão. Isso é uma característica, né? E não é uma questão só da terapia ocupacional. Se você pensar, a dança, ela não existiria se não fossem as instituições públicas, por exemplo, né? A gente não vai dizer que a importância da dança não é extremamente significativa para a construção, né, da nossa cultura, do nosso patrimônio, da nossa experiência estética. Ela é, mas são características, né, como a própria música também, né? Ela tem dificuldade de se manter nas instituições privadas, né? Mas o Rio teve essa característica de iniciar e ter muita dificuldade na abertura de um curso público, né? E o Carioca, né, e o Fluminense ficavam muito ressentidos, porque quando eles olhavam São Paulo, Pernambuco, né, ou Pará, por exemplo, que tinham instituições públicas, a gente via a diferença, né? E São Paulo, principalmente por ser tão geograficamente próximo, né, e por ser aquele que já tinha, né, uma história muito grande, né, a distância que existia entre a gente, né, e os teólogos de São Paulo era grande, né? E aí tem uma coisa, eu vou falar um pouco da minha vida, eu fui aluno da FRAIS, né? Eu fui da última turma da FRAIS, então quando eu entrei em 1988 para fazer a graduação de TO, era exatamente esse momento que essas poucas instituições privadas, elas estavam caminhando para o seu término, né? Então, a SUAM e a FRAIS foram as 2 primeiras que terminaram o curso de TO. Eu fui da última turma de terapia ocupacional, né? Eu encerrei o curso da FRAIS, minha turma encerrou o curso da FRAIS, né? E foi um momento, assim, de bastante dureza, né? Porque era aquele sentimento, vai acabar, e você, assim, fazendo um curso, né? Com todas as incertezas do que seria, né? Até a tua profissão mesmo, porque, né, havia toda uma tentativa o tempo todo na instituição de que a gente mudasse de curso, ou fosse para fonoaudiologia, ou fosse para física, porque se todo mundo saísse, né, não precisava nem dar conta daquela última turma, mas a gente insistiu, né, era muito difícil, a gente não poderia ser reprovado em nenhuma disciplina, porque não seria ofertada de novo, a pessoa teria que mudar para Castelo Branco, enfim, né, então foi toda uma tensão, né, e a gente viveu muito intensamente na carne, né, direi assim, né, esse momento, né, eu estava ali vivendo a última turma da graduação da FRAIS, que era na época, era uma instituição muito importante, né, que ela tinha sido meio que herdeira da antiga ERJ, quando a ERJ fechou. Então, eu me graduei em 91, que foi quando a instituição fechou. Aí sou eu, há muitos anos atrás, né, fazendo o juramento da turma, desculpa eu estar trazendo essas coisas tão pessoais, né? E tem uma coisa que eu acho que é super importante, né? Eu não pensaria a terapia ocupacional, eu não posso me desvincular da terapia ocupacional sem pensar a minha relação com a arte, né? Eu tive uma relação sempre muito forte com a dança e com a música, né? E também com as artes visuais. Por que eu falo isso, né? A minha decisão de me tornar TO tem muito a ver, né, com essa minha transversalização que eu sempre tive com a arte, né? Eu comecei a estudar música com os 9 anos, dança depois eu tentei aos 11 anos, mas naquela época, né, o homem fazer dança era complicado, enfim, depois voltei mais tarde, né? Sempre tive essa relação com as artes visuais, né? Mas, assim, ir para a TO, eu tinha uma prima que era TO e ela falava dessas dimensões de pintar, né? Então, isso me provocou, né, a estar nesse lugar, né? E isso foi muito interessante, né? Porque assim que eu me graduei, né, eu entrei num mestrado em artes, né? Então, eu vejo fiz mestrado em História e Crítica da Arte aqui no UFRJ, é uma coisa assim, né, que eu acho bem bacana, né? Eu fui o primeiro TO a fazer mestrado no Rio de Janeiro e fiz um trabalho de conclusão de final, uma dissertação com um tema de terapia ocupacional, né? Que eu pensava um pouco, né, como é que tinha sido essa relação entre arte e loucura, né? Que se pensava sobre as atividades, né? E por causa dessa minha participação no mestrado, eu como jovem, recém-formado, já fui logo convocado para trabalhar nas instituições, né, que formavam terapia ocupacional. Nessa época só tinha funcionando, né, a UCB, né, e desculpa, eu tenho que falar isso ali, mas é a ESEA, né, eu fui primeiro chamado pela ESEA, pela professora Omar, depois da UCB, né. E também uma curiosidade, eu fui logo chamado pelo Conservatório de Música para a formação dos musicoterapeutas, né. Então, durante 17 anos, eu trabalhei nessas 2 instituições formando os terapeutas ocupacionais do Rio. Isso, claro, que cria uma marca na gente, né, que não pode ser, de certa forma, esquecida, né. E
assim que eu acabei o mestrado, logo quando eu acabei o meu mestrado, eu acabei, se eu não me engano, em outubro, né? Em novembro eu já tinha passado como professor para a UFRJ para a graduação de dança. Claro que eu passei porque eu tinha uma formação em dança e pelo próprio mestrado que tinha ajudado muito. Aí só para a gente relembrar, né? Eu peguei umas fotos muito antigas que eu achei, eu dando aula aqui na Castelo Branco, que são alunos da Castelo Branco, né? E eu aqui numa aula na ESEA, né? E eu estou fazendo alguma coisa que deve ser de tecnologia assistiva, com tala gessada, alguma coisa não. A minha memória não é tão boa assim, mas nessas duas instituições que eu trabalhei, né? E o que é muito curioso nesse momento, né, tanto essas duas instituições, né, os cursos de teoria eram sempre muito pequenos, né, e todo ano que havia um vestibular, a gente tinha aquele receio, será que vai formar turma? Será que não vai formar turma? Né? Porque a gente já tinha passado pela experiência, né, do fechamento da FRAIS, da ERJ e da SUAN, né? Então havia sempre aquela angústia, né, como a gente conseguiria sobreviver, né? E a gente sabe que a instituição privada ela tem uma lógica, né, do mercado, né, que o que contabiliza se o curso existe ou não é a presença do número significativo de aluno, né? E o Brasil, a partir daquele momento, estava empobrecendo, como vem até hoje, né? Então, significava ali sempre um lugar de muita angústia, né? E era muito bacana. Tinha um lado que era angustiado, mas tinha um lado que era muito afetivo. Nós éramos muito poucos terapeutas ocupacionais aqui no Rio, né? E a gente buscava uma rede de solidariedade, né? Então, quando cada um entrava num lugar que a gente pudesse, de certa forma, fortalecer o campo, né? A gente vibrava. Então, eu lembro, por exemplo, quando os primeiros concursos públicos foram abertos aqui para o Rio, né? E a Vera Vieira, né, que é a professora hoje da UFRJ, ela entrou no primeiro concurso que teve para o município do Rio de Terapia Ocupacional. E ela logo se tornou, né, gerente, né? E como foi importante a presença da professora Vera, né? Como ela conseguiu ampliar o cargo. Eu fui da prefeitura, né? Fui, de certa forma, né? Ela é a pessoa que, né, superior que orientava o processo de terapia ocupacional, e como foi importante ter a Vera no município, né? Eu trabalhei com hanseníase, né? E era um processo maravilhoso, né? E a gente lutava o tempo todo esse sonho, né, da abertura do curso público, porque a gente entendia que ali significava uma certa sobrevivência, né? E outras estratégias, né, nessa luta desse coletivo, né, foram sendo feitas, como, por exemplo, o primeiro curso de especialização em terapia ocupacional em saúde mental, né, que foi feito pelo EFB, né, do qual a Lisete e a Sandra foram pessoas significativas para isso, né, que formou e capacitou uma série de teóricos para que pudesse uma atuação cada vez mais significativa no campo da saúde mental, né, e diversos outros profissionais, assim. Eu fui lembrando de alguns, como a Vera novamente, a Lisete, a Vânia, o Omar, a Sandra e tantos outros, né, que foram criando diversas frentes, né, e a gente tinha esses lugares de sobrevivência, que era a Toerja, que era o Crefito, né, e a gente meio que era quase uma família, né, a gente meio que se misturava naquilo ali numa tentativa de fazer com que a profissão sobrevivesse, né. E aqui são algumas cenas que eu mostro assim, como a gente era doméstico naquela época, mas como era divertido, de certa forma, né? Então, aqui à direita, vocês estão vendo a professora Rita, ela durante muitos anos foi a coordenadora da Castelo Branco. A gente não tinha dinheiro para nada, era uma instituição, né, que não investia na TO, porque não era um curso lucrativo. E a gente fazia cada maluquice para tentar ali fomentar, né, um certo aspecto bacana, para dar uma formação que a gente considerasse legal, enfim, né? Aqui é a professora Fabiana De Vita, né? Acho que, se eu não me engano, ela está na Unifesp, né? E ela tinha lançado um livro na época, só para vocês terem uma noção do que a gente fazia, né? A professora Rita pagou a passagem dela para ela vir de São Paulo para lançar o livro no Rio, e ela ficou na minha casa, né? Para a gente economizar o hotel, para poder ter esse momento. A gente criava situações extremamente, eu diria assim, prosaicas, né? Mas já numa nossa tentativa de fazer com que a profissão tivesse, né, ali né, uma efervescência aqui no Rio de Janeiro, que era um lugar, né? Que é algum evento que a gente fez, a gente sempre fazia eventos, assim, a gente não está vendo para tudo, né? Aqui tem o professor Omar, né, o Abimael, que hoje está aqui na UFRJ, Esther, a Márcia Cabral aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, né? Eu estou aqui no cantinho, né? Então tinha essa efervescência, esse lado muito afetivo, né? Aqui algumas cenas que eu acho muito afetivas, quis mostrar a professora Cláudia Reynoso, né? Que se formou lá, que hoje é a nossa chefe de departamento, com muito carinho. Eu aqui como professora, isso aqui são fotos de formatura, né, da Castelo Branco, né? Professoras que foram muito queridas, né? Professora Márcia, professora Lenice, que foi também coordenadora da Castelo, e eu, que não tinha cabelo, né? E era muito mais jovem, né? E nessas nossas tentativas de fazer, né, com que a TEL pudesse vibrar, reverberar no Rio, criar laços de afeto, laços intensivos, né, a gente foi criando diversas estratégias, né, isso que era muito bacana e muito potente, né.
E eu mostro uma das estratégias que eu achei que foi super potente, né? A gente criou um grupo de dança chamado Tô na Dança, TO, né? Claro, a minha relação com a dança foi super influente, né? E a gente se apresentava nos eventos, e os alunos que dançavam eram alunos dos cursos de TO que existiam, né? Então, eu estou aqui, né? Aqui está a professora Márcia, né? E diversos outros terapeutas ocupacionais que se formaram, e que a gente se apresentando no Pinel. Eu não lembro nem exatamente qual foi esse evento, né? Eu lembro que a gente se apresentou com uma outra coreografia, que foi no 4º Congresso Nacional de TO, né? Que quando ele foi realizado lá no antigo Hotel Glória, né? Quando o Hotel Glória existia, né? É claro que eu estou falando de uma natureza extremamente afetiva e pequena do Rio, né? Mas isso também era uma realidade mais ou menos, né, igual em todo o Brasil, né? A gente tinha também uma TO muito pequena, mesmo São Paulo tendo, né, uma outra desenvoltura, né? Quando tinha os encontros, né, nacionais, né, de terapia ocupacional, era quase uma família, a gente conhecia, a gente conversava com as mesmas pessoas, a gente conhecia, né? Então tinha um laço de afeto entre a gente, uma torcida entre a gente, isso que, né, acontecia ali de uma forma muito pequena no Rio, também, de certa forma, se reproduzia, né? E eu sempre lembro disso, né? Aqui estou numa mesa com o nosso queridíssimo Luiz Gonzaga, né, um terapeuta ocupacional lá de Pernambuco, generosíssimo, né? E eu lembro assim que a cada vez que a gente sabia de abertura de um curso novo, como foi da Universidade Federal do Paraná, ou da Unesp, ou da USP de Ribeirão Preto, a gente ficava super alegre. Porque imagina, quando eu me graduei, tinham 4 ou 5 graduações públicas, né, de TO, ou menos até, né? Então, cada uma que abria, a gente entendia que ali era um pulsar, né, daquele coração que cada vez batia mais forte, levando, né, essa esfera dessa dimensão ética que a gente queria tanto que se expandisse em nível de Brasil, que a gente amava tanto. Então, era uma alegria, cada curso, gente. E esses cursos, a abertura entre a UFPR, ele demorava muito tempo. Demorava muito tempo. Era assim, uma coisa de 3 anos depois de abrir um outro curso. 4 anos depois a gente ouvia falar que talvez fosse abrir, né? E a gente torcia, a gente vibrava, a gente se empolgava, a gente ficava alegre, a gente, né, torcia, né? Mas o Rio ainda continuava nessa sua trajetória, né, de querer muito abrir, né, a instituição pública. Foi uma luta que durou aproximadamente 30 anos, né? Diversas investidas foram feitas, eu não vou citar todas, né? Mas eu lembro de uma que eu participei mais efetivamente, foi a primeira tentativa, né, na UFRJ, que foi abrir no ICUB, né? A professora Lisete e a professora Sana tiveram à frente dessa tentativa, né? E uma tristeza muito grande que aconteceu com a gente, né? Que quando no ano de 1994, né? Era no governo Itamar, e ele criou uma espécie de uma política, né, que se abrissem cursos noturnos, ele ajudaria. Então, a UFRJ abriu alguns cursos, ela abriu muito pouco, assim, uns 5 cursos, do qual a dança foi aberta, né? Foi nessa época que a dança foi aberta, em 1994, e o curso de fonoaudiologia e de físio foi aberto, e o de TO não foi aberto. A professora Vera Vieira chegou à UFRJ, tentou conversar com a Faculdade de Medicina, né? Mas essa situação não foi revertida. Isso era uma mágoa que a gente tinha, né? Por que a gente não conseguiu naquele momento, né? Mas nesse processo histórico que a gente foi vivenciando, né, teve um fato que assim, um fato muito afetivo, muito, eu digo até meio privado, meio particular, mas acho que não pode deixar de ser esquecido, né? Os TEOs do Rio, né, que tinham esse sentimento, né, de luta e de querer modificar, né, o panorama que a gente via, nós resolvemos formar um grupo de estudo para mais uma dessas estratégias de fortalecimento, né? E aí que tem a foto do meu querido Eduardo Passo, né? Foi um professor que, orientado por ele, né, guiado por ele, formamos um grupo que a gente chamou Grupo de TO do Rio, que eram diversos terapeutas ocupacionais, que a gente começou nesse grupo de estudo, estudar filosofia, atividade, clínica, terapia ocupacional, né? O professor Eduardo Passo não é TO, ele é um psicólogo, ele é professor da UF, né, de psicologia, mas é uma pessoa amadíssima pela gente, não pode ser esquecido. Se hoje existem os cursos de TO, ele foi uma dessas forças super produtivas, né? E vários TO, a gente não conseguia hoje lembrar dos terapeutas ocupacionais, todos que passaram por esse grupo de estudo. Foram muitos terapeutas ocupacionais, é um grupo que durou mais de 10 anos, a gente estudava no domingo, 3 a 4 horas no domingo a gente se encontrava, uma vez por mês na casa dele, né? Professora Márcia, Vera, Sandra, Lisete, Aida, botei ainda, mas é Aida, Jerusa, Renata e Roberta, que são do IFRJ, e vários outros terapeutas ocupacionais, né, participaram desse grupo de estudo. É aqui ele, quando a gente fez o primeiro, né, em Douto, né, no Rio de Janeiro, a gente pediu que ele, né, por esse lugar generoso e carinhoso que ele tinha com a gente, né, pediu que ele fizesse, né, o nosso fechamento, a nossa palestra de fechamento do Indouto, quando foi aqui no Rio, né?
E esse grupo do Eduardo Passos, ele foi super importante, né, porque eu acho que ele não só mexeu com a gente no campo do conceito, da gente cada vez mais amar a terapia ocupacional, misturá-la com a questão da estética, da ética, da filosofia, mas também nos deu um sentido de empoderamento, né? A gente pode lutar por essa posição, a gente tem que lutar, a gente começou a criar também estratégias políticas, né? Em vez daquela coisa meio devaneante que a gente tinha, meio sonhadora, meio, né, dando murro um ponto de faca, assim, ali se criou uma dimensão mais política, né? E aí, desse grupo, então, liderado pela Sandra Pacheco, a gente começa a pensar uma série de estratégias para que realmente o curso pudesse ser efetivado dentro de uma instituição pública, né? E a Sandra, então, junto com outros terapeutas ocupacionais, a gente forma uma certa estratégia para que ela pudesse assumir o CREFITO, né? E a Sandra foi vice-presidente do CREFITO, né, durante 2 mandatos, né? E no segundo mandato eu só participei colaborando, mas no segundo eu fui para a Câmara de Educação, né, do CREFITO, e foi um pedido assim muito estratégico da Sandra, porque o que ela acreditava? Por eu ter terminado o mestrado, fazendo doutorado, por eu já ser um professor universitário, isso talvez, né, quando eu fosse conversar com as instâncias universitárias, isso pudesse criar um grau de legitimidade, né? E só para você ter ideia da maluquice que a gente fazia no CREFITO, a gente fez projeto pedagógico, terapia ocupacional, para todas essas instituições que estão aí nomeadas, a UF de Campos, a de Niterói, a Unirio, a UESO, a UERJ, a Federal Rural, era assim, era projeto pedagógico, era assim, a gente numa insistência. Aí vocês vão ter até a Universidade Federal de Juiz de Fora, vocês vão perguntar, ué, mas não é Rio de Janeiro? Mas pela proximidade da cidade, até lá a gente pediu uma permissão ao Conselho de Minas Gerais para que a gente pudesse sentar, né, essa investida, inclusive na Universidade Federal de Juiz de Fora, que a gente entendia, né, que reverberaria, né, na formação do terapeuta ocupacional aqui do Rio, né? Foram investidas enormes, né? Esse processo foi longo, tem toda uma trajetória, né, de cada um desses projetos, né? Mas até que surge a primeira ação realmente concreta, que foi quando o Instituto Federal, né, aqui do Rio de Janeiro, vai ao Conselho, né, de Fisioterapia Ocupacional, pedindo uma orientação para a abertura do curso de fisioterapia, né? A proposta deles era abrir o curso de fisio. É claro que a gente se engaja para tentar convencê-los também da necessidade de abrir o curso de terapia ocupacional, né? E nesse momento, então, a gente tinha, né, que era o momento desse segundo mandato da Sandra Pacheco, né? A gente tinha 3 projetos correndo que pareciam promissores, né? O do IFRJ, a da UF Niterói, e na época, Espírito Santo, né, pertencia ao Conselho do Rio, também tinha uma investida, né? Estava principalmente lá em local, né, com a Gilma, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Só que aí acontece um fato histórico em nível de Brasil que é fantástico, né? A gente atravessado nisso que a gente está conseguindo, né, caminhar nessas propostas, aparece o projeto Reúne, né, muito criticado, até hoje é criticado, né, mas que eu faço questão de afirmar que foi do governo Lula e foi do governo Haddad e que transformou até no Brasil, a gente não pode esquecer, né? Depois do Projeto Rio, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, né, a terapia ocupacional abriu muitas instituições, não só do Rio, né, como a UFRJ, o IF, né, mas a de Pelotas, Santa Maria, a Universidade Federal do Pará, a Triângulo Mineiro, a UNB, a da Paraíba, né, de Sergipe, a do Espírito Santo, e outras que talvez eu tenha esquecido, né, mas como modificou o panorama nacional. Foi um momento, assim, né, de glória para a terapia ocupacional em termos da sua, né, do surgimento de instituições públicas, né? E nessa trajetória a gente consegue, então, embora o projeto pedagógico ainda não tivesse sido feito, nem o curso, né, de certa forma, aprovado, né, na sua instância final, mas o IFRJ faz uma questão histórica. Ele abre o primeiro concurso de terapia ocupacional para professor de terapia ocupacional do Rio, com 2 vagas, né? E as 2 professoras que passaram foi a professora Márcia Cabral e a professora Angela Deise, né? Aí que está a professora Ângela, aqui na esquerda, foi a única foto que eu consegui encontrar dela, né? E a professora Márcia, que foram as professoras, então, que iniciaram o processo de construção do projeto pedagógico no Instituto, né? No Instituto Federal, né? E aqui vocês estão vendo a professora Lisete, a professora Verinha, né? A professora Vânia Mefano, né? Eu acho que eles estão no IFRJ, pela parede, me parece que foi algum evento, né? E esse aqui é um evento que a gente reúne, a gente conhece todos os professores também, né? A professora Camila, que já saiu, a professora Mônica, né? A professora Fernanda, que é o primeiro encontro que aconteceu, né? O encontro de docente de terapia ocupacional aqui no Rio, né?
E nesse processo, então, que o IFJ estava se mostrando, né, promissor, né, porque já tinha realizado até o primeiro concurso, havia uma grande ansiedade, porque mesmo tendo as professoras passadas, né, com professoras para o curso de terapia ocupacional, não estava garantido ainda que o IFRJ ia abrir. E nesse percurso louco, né, a gente estava tentando um novo projeto para a Escola de Educação Física, porque eu era professor de lá, a gente estava numa tentativa de convencimento da Escola de Educação Física abrir o curso de terapia ocupacional, né, a Faculdade de Medicina, né, nos chama uma tentativa de abertura do curso lá, né, que, como eu já repeti, quero repetir de novo, acho que é super importante, a fonoaudiologia e a físio foram, né, esses cursos que nos apadrinharam, né, que nos carregaram com muita gentileza, com muito amor, com muito carinho, que a gente tem que ser eternamente grato, né? E havia uma coisa muito importante nessa época, né? Nós fomos da primeira leva do Reúne, a primeira leva dos cursos que a UFRJ quis abrir, né? E a medicina, ela queria abrir o curso com muita rapidez, porque se a gente conseguisse, né, fazer todo o processo pedagógico, ele já entraria no próximo vestibular. E quando ela nos convocou essa agilidade, a gente não precisou pensar nem duas, nem meia vez, um quarto de vez a gente pensou, e é isso, vai ser quando? Vai ser o mais rápido possível. Imagina, 30 anos lutando, e você saber que no próximo ano você poderia ter um vestibular, né, para terapia ocupacional, era algo assim, né, inacreditável, era algo de uma emoção, né, que a gente não, né? Acho que o Marquinhos teve um problema de conexão, né, gente? Vamos esperar ver se ele volta. Enquanto isso, eu vou ler, enquanto o professor Marquinhos vai retomando a conexão, eu vou ler para todos alguns comentários que a gente tem recebido, então. Então, havíamos falado da fonoaudióloga Mônica Rocha, depois o professor Omar Luiz Rocha da Silva comenta também para nós. Com esse time, o resultado não poderia ser diferente. Maravilha. Ele está se referindo ao livro. A Valéria Quintão também cumprimenta, dá os parabéns a todos pelo belo trabalho, está se referindo ao livro. A Verinha faz uma declaração de amor. Nosso querido colega e mestre, professor Marcos. A Glaucilene Ferreira fala assim, boa noite a todos e a todas, e parabenizo os organizadores desta belíssima obra. A professora Fátima Maia fala quanta gente importante junta. E a nossa Maria Luísa, que é nossa psicóloga, cumprimenta. Boa noite. Parabéns para nós. A professora Verinha volta a nos falar. Muita emoção ouvir a nossa história na sua voz, Marcos. Ela lembra também da professora Lenice. Lenice foi professora logo depois da professora Rita de Cássia na Castelo Branco, e ela foi homenageada com o nome dela na primeira clínica de família do Rio, em Santa Cruz. Tem aquele nome, né? Tem o nome da Lenice. O quê? Gente, voltou? Desculpa, choveu muito aqui, a luz acabou. Eu estou no celular. Olha só, professor, eu estava lendo uns agradecimentos aqui a você, viu? As pessoas emocionadas de ouvirem você contar essa história, você contar com a sua voz essa história. Então, eu estava lendo algumas coisas enquanto você retomava aí a ligação para você voltar a falar conosco. Não sei se voltou, gente. Eu acho que está ainda Ainda está congelado.
A professora Verinha também comenta aquela dança que o professor Marcos mostrou a imagem. Ela está imaginando que foi no Pinel, porque houve em 1992 um encontro nacional de saúde mental. Então, foi isso mesmo, Sandrinha? Então, esse grupo que ele teve, que ele nos conta, né? Foi esse evento nacional foi promovido pela Atoerge na época. Então a Verinha está se lembrando disso. E a professora Márcia da Costa está mandando aqui um agradecimento para Sandrinha, Sandra Guerreira Nossa, do Rio de Janeiro. A nossa professora Márcia da Costa mandando para você, Sandrinha. Essas são comentários, né, mensagens que a gente está recebendo aqui e estamos transmitindo para todos, então. O professor Marcos tinha dito que tinha acabado a luz, com muita chuva lá, muita chuva, acabou a luz, voltou. Agora estamos esperando por ele. Estou tentando aqui me comunicar com ele para ver como está a situação ali. Ele tinha comentado mesmo que a luz acabou, voltou, enfim. Gente, para mim foi muita emoção ver ali minha foto na Castelo Branco, na minha formatura, com o Marcos, com as pessoas tão queridas. Muito bem lembrada a professora lá da Castelo Branco, né? Professora Lenice. Lenice, isso mesmo. Eu penso que não sei se vai dar para o Marcos retornar, porque a mensagem não está chegando, né? Então talvez tenha sido um problema de conexão assim mais sério, que não está recebendo a mensagem. Uhum. Então, enquanto isso, Cláudia, eu não sei o que vocês acham, assim, caso alguém tenha algum comentário, alguma pergunta a fazer, mesmo que seja endereçada, né, a professores diferentes e ao professor Marcos, caso vocês tenham comentários, a gente está recebendo, então, as perguntas e comentários de vocês todos. Só quero falar uma coisa, né? Assim, conforme o Marcos ia contando a história, essa coisa passa tanto tempo, né? O tempo a gente vai se distanciando, vai fazendo outras coisas e a gente não percebe o quanto que a gente trabalhou junto para que isso acontecesse, né? E ele foi contando e foi falando, claro que a gente sempre que se encontra fala disso, comenta, né? Mas, assim, o tempo toma uma distância, a sua vida vai tomando outros rumos, você vai fazendo outras coisas, e aí você não percebe o quanto a gente trabalhou, e trabalhou muito tempo. Quando ele falou 30 anos, eu tomei até susto, mas a gente trabalhou muito, né, para a gente conseguir abrir, para mim, ficar claro, para a gente conseguir abrir esses cursos na universidade pública. Foi muito trabalho, né, assim, junto, investimentos de noite, vai à noite fazendo projeto pedagógico para mandar. Era uma coisa assim, né, impressionante, como eu fiquei muito emocionada ouvindo, porque uma coisa é a gente ter vivido e estar falando disso. Porque foi assim. Mas quando o Marcos foi contando, eu ficando, gente, que potente esse tempo todo junto, que a gente nem viu, assim, foi fazendo, mas assim, a gente nem viu tantas coisas que aconteceram, né? Eu acho que bem bacana, assim, agradecer muito, muito. Eu acho que o livro vai estar assim, fechando um ciclo, né? Abrindo outros, com certeza, mas fechando um ciclo que conta uma história. Eu acho que isso é muito importante. Parabéns para vocês que conseguiram organizar o livro, assim. Parabéns mesmo. Ô Sandra, a Verinha, a professora Verinha fala também, foi muita emoção a gente ouvir aqui
o professor Marcos, né? E a professora Márcia da Costa. Aí eu não vou dar conta de ler. Parabenizar você, Lili, querida. Eu quero dizer, Sandrinha, que você não está aqui à toa, não. Você não é professora aqui. Você é a única pessoa que não é professora, não é docente deste colegiado. Mas é muito importante, porque você escreveu esse capítulo junto conosco, neste livro. Você faz parte aqui conosco e você faz parte do livro, né, do capítulo do livro que tem essa história. Né? A gente não esquece, não. E olha que meus cabelos estão vermelhos, mas eu não esqueço, não. Não esqueço, assim, não esqueço da nossa formação, sabe, dessas faculdades todas que o professor Marcos citou, de tantos estudantes que depois vieram a ser professores aqui. Ó a Cláudia lembrando, ó a Cláudia se vendo lá na fotografia. Né? Então, assim, você ali, vou falar de uma professora que é da Universidade Estadual do Pará, que é a Rogéria Pimentel de Araújo, o nosso primeiro comentarista aqui, que foi o professor Omar Luiz Rocha da Silva, que foi coordenador durante tantos anos da pestalose. Né? Aí, professor Marcos. Gente, desculpa, que situação constrangedora. Acabou a luz e o meu apartamento é muito dentro, eu não consigo pegar a rede de jeito nenhum, aí caía toda hora, uma ventania. Mil desculpas. Não, professor, não peça desculpas. Você está no nosso colo, professor. Você está aqui conosco. Continue, professor, por favor. Eu prometo que vou ser breve para não... Não, professor. Nós temos até... Já está acabando também. Já tá... Não, professor, temos até meia-noite. Ninguém vai aguentar, Lisete. Vai aguentar. O professor Francisco Newton disse que seria no dia do professor. Então, o dia do professor vai até meia-noite, professor Marcos. Olha, só um minutinho, por favor. Tá bom, eu espero. Eu queria falar que a professora Márcia da Costa está falando que a professora Paula Cerqueira, parceira nossa com resistência multiprofissional lá no Instituto de Psiquiatria. Ela faz até um jogo aqui de palavra, residência, resistência. Isso aí. A professora Paula Cerqueira, olha aqui, só um minutinho. Marcos, querido, parabéns. Vocês são maravilhosos. Professora Paula Cerqueira é coordenadora da residência multiprofissional do IPUB. Daqui a pouco eu leio o resto. Deixa eu ouvir o professor Marcos. Depois eu leio os outros, tá bem? Eu quero comentar que a Paula é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa generosíssima, né? Quando foi aberta a residência também, né? A primeira residência que a gente começou a fazer aqui no Rio, que foi lá no IPUB e no hospital, né, universitário, né? Ela foi super generosa, ela foi uma pessoa que nos acolheu assim de uma maneira extremamente afetiva, extremamente potente. A gente tem que muito agradecer a ela também. A gente tem que agradecer muita gente, mas assim, às vezes falta, né? A memória da gente nos falha, a gente vai lembrando, meu Deus, daquela pessoa, enfim. Mas só para finalizar, então a gente teve essa proposta da medicina, né? A gente correu absurdamente para que esse processo pudesse ser aberto com a ajuda da Fono, da FIS, e vários amigos, Sandra, Márcia, Lisete, Vera e tantos outros, né? Eu lembro, né, que para o projeto pedagógico pudesse ser aprovado, a gente preenche aquelas milhões de planilhas lá dos famosos SEG, né? Sandra vinha aqui para casa, saía daqui 3, 4 horas da manhã, né? Naquela tentativa, a gente buscando, né, tentando, né, de uma maneira super breve, né, concluir, né? E um resumo dessa trajetória, né, que tem milhões de coisas engraçadas para se contar, né? Ela, no CCS, né, quando passa para aprovação no CCS, esse processo é pedido vistas de processo, né? Uma professora da medicina que não concordava com o curso, são algumas situações interessantes, né? E no SEG, né, quando o projeto passa pelo SEG, o curso, né, como a gente era muito megalomaníaco, né, o TO tem essa coisa meio megalomaníaca, a gente queria fazer o curso que revolucionasse o mundo, né? Então a gente passou num curso muito grande, né? Então ele não cabia em 4 anos, né? Ele tinha mais de 4.600 horas e pelas resoluções não se permitia que o curso durasse 4 anos, né? Então a gente reduziu para 3.570, né? Porque era 30 horas a menos que a 3.600 para poder caber em 4 anos, né? E nessa época havia uma resistência de um certo segmento da universidade, achando que o reúne ele significaria, né, um sucateamento da educação, né?
E nessa época o movimento estudantil estava muito contra, né, a abertura de qualquer curso novo, né? E o de teoria estava logo na leve inicial, então foi assim, aquele meio que foi, né, o avant-garde de receber as críticas do movimento estudantil, né? E no Consune, né, que era a aprovação final, a gente já sabia que o movimento estudantil ia pedir vistas de processo, né? E ele pediu realmente, né? Até lembro que nesse dia, quando foi pedida a vista de processo, assim que, né, a gente foi apresentado e foi pedida a vista de processo, entrou vários estudantes, a cena estava do meu lado nesse dia, né? E eles pulando e cantando, quem não pula é governista. Ficaram muito tempo cantando isso, né? Na minha cabeça, quase uma hora, mas não deve ter sido isso, deve ter sido uns 20 minutos, mas para mim parecia uma hora, eles cantando aquela zabumba tocando, né, intensamente, né? Aí a sessão teve que ser suspensa, né? Porque o reitor entendeu que havia, né, um grupo que teve uma fala privilegiada, porque pôde falar durante muito tempo, né? Entendendo que aquela manifestação era a fala dos estudantes, né? A gente sabia, né, que a gente ainda tinha uma segunda chance, que era ter um segundo Consune, né? E eu lembro, por exemplo, que o professor Roberto Medronho, que foi muito generoso com a gente, né? Eu não tinha fala em nenhuma dessas instâncias, né? Que eu não pertencia a essas instâncias, ele sempre cedia para que eu pudesse falar, né, apresentar o curso, enfim, né, e ele estava junto com a gente apresentando o curso de saúde coletiva, que foram cursos meio que criados juntos, né, e nesse dia especificamente que os alunos se manifestaram, né, o curso de TO representou primeiro que o curso de saúde coletiva, porque alguém não tinha chegado. Ele disse, Marcos, apresenta você primeiro, porque estou esperando você quem chegar para eu apresentar, né? E nesse intervalo, o Consune foi fechado, né? Então, o curso de saúde coletiva não pôde nem ser pedido vista de processo. Eu me lembro do desespero dele, né? Porque se não fosse ali, talvez ele não conseguisse entrar para o próximo vestibular, né? Até que, então, em 2008, né, logo depois, no Consune seguinte, né, a gente consegue ser aprovado. Eu lembro sempre dessa cena, né, que ela foi muito emocionante, né? A gente criou algumas estratégias que a gente nem sabia se aquilo tinha algum efeito ou não, né? Mas a gente saiu na maluquice, né, de pedir a todas as instituições, sejam elas universitárias, né, instituições profissionais, que mandassem para a UFRJ e para o IFRJ cartas parabenizando o processo de abertura, né? E a gente não tinha noção se aquilo surtiu algum efeito, se aquilo era uma estratégia, né? E eu lembro que quando o curso de TO, né, foi aprovado, antes de ser aprovado, né, o professor Roberto Medronho falou assim, eu quero ler a carta que o departamento da USP enviou para a UFRJ. Aí eu acho que pegou o da USP porque tem um glamour, né, de uma grande universidade. Aí leu, né, era um pedido que eu tinha feito ao departamento, né, fiz esse pedido a partir da Elizabeth Lima, né, e o departamento fez uma carta, né, parabenizando o processo, a importância que seria, né, depois que a carta foi lida, foi aplaudida, foi a votação, né. Eu lembro até hoje, estava eu e Sandra, um do lado do outro, né, e assim, como era muita intensidade, tudo era muito intenso, você realmente se perdia naquelas discussões, né, e quando foi aprovado, né, e foi aplaudido, a Sandra me perguntava, mas acabou? Eu falava, sim, Sandra, mas eu acho que eu falava um sim tão assim, meio... Eu digo, adormecido com aquele momento do impacto, né? Mas até hoje eu lembro da cara da Sandra, assim, a alegria dela, e ela querendo que eu confirmasse, e ela pedia mais uma vez, eu falava assim, Sandra, acabou, foi aprovado, né? E estava também outro TO, né, que era o Léo, um terapeuta profissional da Prefeitura do Rio, né, muito tímido, né? E ele olhava assim para a gente, que emoção, né? São dessas cenas, né, que ficam para a nossa vida, né? E se passado mais de 10 anos, gente, vocês... quem não é do Rio, quem não viveu essa época, né, que eu não tinha essa idade que eu tinha, Sandrinha, Elisete, não entende as modificações tão profundas que a TO sofreu depois dessa construção dessas duas instituições. Né? Indescritível, né? Primeiro, vocês imaginam, eu fui o primeiro mestre. Hoje, a quantidade de doutores que a gente tem no Rio, eu não sei nem nomear, né? Não sei nem dizer quantos tem na UFRJ, né? Enfim, né? O número de pesquisas, as produções teóricas, vide esse livro, né, que eu sei que ele não é só do Rio, mas eu estou chamando carinhosamente do livro, né, o livro Carioca, né, e o reconhecimento, né, hoje quando eu vou nas instâncias universitárias, até para outro curso, até para resolver coisas da musicoterapia, né, alguém fala, você é aquele professor da TO, né, quando fala TO, eu acho ótimo, porque já está numa intimidade, né, já está num grau de compreender, você é aquele professor da TO, né, você está na musicoterapia, já falar TO, eu já acho ótimo, acho TO, na verdade, é um mérito quando alguém fala TO, porque já tem uma intimidade, já algo comum, né? Quando alguém falava terapia ocupacional, a gente antigamente quase que aquilo parecia quase um canto, né? Um canto exótico, diferente. Poxa, ele sabe o que é TO. Agora não, virou uma intimidade, né? E a gente vê que esse reconhecimento, ele transita pela
pela esfera universitária, né? E, assim, agradecer muito a FRJ, porque eu acho que ela teve um caminho de abrir áreas bastante inovadoras, né? Eu digo da acessibilidade cultural com a Patrícia Dornelles, a comunicação alternativa com a Miriam, com a Vera, né? A educação somática com a Meca, com os professores, até o social com o pessoal que cuida social, a Kate e todos os demais, né? Essa TO afro-referenciada e tantas outras, né? Só para ter uma noção, gente, né? Assim, a TO no Rio hoje forma por ano, né? As duas instituições 100 terapeutas ocupacionais, né? Quando o curso de terapia ocupacional, né, começou nessas investidas, né, a gente não chegava, acho que nem 500 terapeutas ocupacionais. Acho que a Sandra pode ter isso depois de 30 anos, né, da existência das graduações, né? E com algumas fotos para a gente relembrar, né, a Sandra Pacheco, uma pessoa que a gente não pode esquecer, o professor Roberto Medonho, né, que foi uma pessoa importantíssima, e o professor Antônio Ledo, que na época era o diretor da Faculdade de Medicina, né, e que nos ajudou imensamente, né? E aqui o grupo dos primeiros professores que foram chegando, Ana Paula Caseiro, que foi, né, junto comigo a primeira coordenadora, Renata Meca, Fernanda, Márcia, né, Maria Luísa, a professora Lisete, a Carolina Alonso, né, e tantos outros, né? Então, para acabar, para a gente não se estender muito, que eu sei que eu falei demais, né? Eu, hoje, assim, nesse ato dessas memórias afetivas, né, eu lembrei muito, né, do Luiz Gonzaga, que é um terapeuta ocupacional que eu gosto muito, de Pernambuco, ele foi professor lá, né? E isso foi uma vez, né, que ele me pediu para que eu escrevesse umas palavras para um livro dele, né? E pensando muito nisso, né, dessa intensidade que a terapia ocupacional produziu na minha vida, né? E eu queria fazer um ato de agradecimento a ele, porque o que ele falava sobre TO, o que a gente discutia sobre o TO, né, o que a gente problematizava, era, no mínimo, intensificador da minha existência. Né? E eu penso muito nisso, né? Até não só como um lado profissional, porque isso é uma questão óbvia, né? Mas é também um lado ético, né? Um lado de uma existência que se propaga, né, numa outra dimensão, né? De existir, de viver, de sentir, de amar, de se apaixonar, né? De existir, né? E eu acho que os encontros poéticos, né, entendendo que diversas profissões elas nos promovem essas direções, como a fono, homenageando, né, a Mônica que está aqui presente, a musicoterapia, que eu também tenho enorme carinho, a dança e a TO, né? Mas é que eu fiz pensando muito nisso, né? Uma carta para um TO, né? E ele era nordestino, né? Enfim, eu fiz muito pensando nisso, né? Conheci muito o Nordeste por causa dele, eu não conhecia nada. Ele foi a primeira pessoa que me convidou para ir para lá, para participar de alguns eventos, né? Então eu digo, escuta a ti bem aqui, ao pé do ouvido, fala baixo, fala manso. Não precisa te cansares, não desgasta teu verbo aberto de nordestino. Basta pouco mais que meio quilo do peso do teu som em sol maior quente do agreste para me recitar teu mantra secreto. Vai, ensina mais. Cada mistério que há no viver, mexe tuas e nossas mãos aberta à criação. E não me deixes as rugas vazias de sentido. Gente, obrigado, desculpa aí a inconveniente dos percalços, né, via online. Muita emoção, professor. Enquanto apagar a sua luz aí, pessoas falando assim, muito emocionadas, a Sandra Pacheco, a Cláudia Reinoso, se reconhecendo lá na foto que você apresentou. Muitas pessoas falaram, eu quero voltar a falar alguns nomes aqui de pessoas que comentaram o trabalho também, o professor Omar Luiz Rocha da Silva, a Valéria Quintão, a Verinha não para de fazer declaração de amor, não sei o que é isso. Ah, mas ela... nosso eu não vou casar com ela porque o namorado dela é muito grandão, eu vou apanhar muito. Vai ficar bem para você. Nosso querido colega e mestre, professor Marcos. Tem Glaucilene. Gente, eu estou lendo porque o professor Marcos não tinha ouvido isso. Com licença. Glaucilene Ferreira, dando boa noite a todos e a todas e parabenizo os organizadores dessa belíssima obra. A Fátima Maia, quanta gente importante junto. A Maria Luísa Carvalho, boa noite, parabéns para nós. A Verinha, de novo, muita emoção ouvir a nossa história na sua voz, Marcos. Eu creio que foi ela que lembrou que a Lenice foi homenageada com o nome dela na primeira clínica de família do Rio, em Santa Cruz. A Lenice foi nossa coordenadora do curso, depois da professora Rita Cavalcante.
A Marcinha, Márcia da Costa, cumprimentando a Sandrinha, guerreira nossa do Rio de Janeiro, a Verinha dizendo que foi muita emoção, a Marcinha me cumprimenta, parabéns você, Lili, querida. Aí entra a Paula Cerqueira, não sei o que é isso, que a Paula Cerqueira está se metendo aqui. Parabéns a todos, queridíssimos. A Verinha volta de novo, grande presença sempre, Lisete. A Marcinha, Paula, parceira nossa com a resistência multi do IPUB. Aí a própria Márcia vê que ela está confundindo e fazendo o jogo das palavras residência, resistência. Paula Cerqueira manda para você, professor Marcos. Marcos, querido, parabéns. Vocês são maravilhosos. Márcia da Costa falando sobre a Sandra. Márcia da Costa e Sandra. Como assim? A Marcinha falando que a Sandra foi nossa professora há muitos anos, no curso de especialização de terapia ocupacional no IFB. Viu? Ouviu, Sandrinha? Eu estou ouvindo também. A Giovana Hall é nossa estudante do curso de TO da UFRJ. É uma honra ser formada por pessoas tão queridas e importantes para a história da nossa TO. Poder ouvir a trajetória direto de vocês. Um beijo em todas e parabéns pelo livro. A Paula Gabriel fala assim, aos organizadores, acho que ela está propondo alguma coisa para vocês três. Gostaria de saber sobre a composição do livro e a contribuição para os discentes e profissionais TOs. A Paula Cerqueira, vocês é que são, vocês movem os mundos, todo o meu carinho, respeito e admiração por vocês. A Queronzita, 2009. Parabéns, professores Beatriz, Cláudia e Newton, pela organização dessa obra diversa e significativa para a TO. Saudações aos queridos mestres Lisete, Marcos, Sandra e a todos que fazem e somam para a TO no Rio de Janeiro. Esses são os comentários e tem essa pergunta da Paula Gabriel para os organizadores do livro. Então, ela quer saber sobre a composição do livro e a contribuição para os discentes e para os profissionais terapeutas ocupacionais. Bom, gente, então, sobre a composição do livro, vou iniciar e aí Milton e Beatriz vão certamente contribuir, né? O livro, ele tem um conteúdo que, embora não esteja dividido em sessões, ele está organizado com um grupo de capítulos que fala sobre formação profissional, e aí as iniciativas ligadas à formação, tanto de extensão como de alguns projetos, outros, né, não só de extensão. Um outro grupo de artigos falando sobre as intervenções mais diretamente ligadas à saúde. Depois, na sequência, alguns artigos falando sobre TO social e outras áreas ligadas à cultura e outras intervenções assim, do campo que não a saúde, né? E para finalizar, a gente conta essa história aí com a trajetória de construção do curso, que tem o capítulo da Lisete, do Marcos, que fala toda essa história de luta e construção. Eu acho que a contribuição primeiro, essa história, essa trajetória, essa mobilização que o Marcos expôs aqui, isso está retratado no livro e é muito importante para que todos tenham conhecimento, né, os nossos discentes, os nossos terapeutas ocupacionais da nova geração que talvez não tenham conhecimento, é uma história que precisa ser valorizada, porque é de muito empenho, né? Isso a terapia ocupacional é a nossa vida, né? É uma vida de dedicação à profissão. Então, isso eu acho que está lindamente retratado. Eu me emociono porque é a minha vida mesmo. Né? Desde 91 que eu entrei no mundo da TO e de corpo e alma, né? Então, muito do que foi dito aqui eu vivenciei. A importância da formação
curso das meninas, da Elisete, da Sandra, isso fez parte ali. Meu professor Marquinhos, querido desde os anos 90. Então, isso é uma história muito bonita que eu fico muito feliz de fazer parte e de compartilhar assim, publicamente. Ademais, eu acho que todos os outros capítulos que falam essas experiências, elas também agregam muito na formação, né? Porque é o relato do que a gente faz, o que a gente tem feito nessa década, e também com parcerias. Tem capítulo que, como o professor Newton falou, você articula com os parceiros de outras universidades, né? E a gente constrói esse conhecimento. E isso, com certeza, é muito importante para a formação. E um aspecto que eu acho que também foi fundamental. Alguns capítulos, eles foram escritos também pelos nossos estudantes, os nossos extensionistas, os nossos estudantes em orientação científica. Então, ali, você já traz também aquela perspectiva que é a nossa, que a gente trabalha na UFRJ, que eu vejo os meus colegas, e eu também faço isso, é o conhecimento coletivo, ele sendo construído por todos, pelos estudantes. Eles também protagonistas na construção desse conhecimento. Então, isso também está no livro. E é isso, gente. Ensinar e aprender o tempo inteiro, né? Hoje, no Dia dos Professores, ter essa possibilidade de rever essas pessoas tão importantes na minha vida, né? Com o qual eu compartilho já vários anos ali a experiência. Acho que é isso, vou deixar aí complementando os colegas organizadores queridos também, complementarem aí. Eu queria também, acho que dizer, Cláudia, a todos, que a gente tentou fazer uma história do presente, né? Porque embora o Marcos tenha aí sinalizado, né, 30 anos de luta, né, Marquinhos, para abertura e para manutenção da terapia ocupacional, né, no estado do Rio de Janeiro, o livro, de alguma forma, ele vem sedimentar não só a história dos nossos feitos no Rio de Janeiro, mas as memórias, né, que a gente não pode esquecer nunca, jamais, né, porque se a gente está fazendo a história hoje, é porque já teve, né, muitas pessoas, muitas mãos, né, Sandra, nessa luta aí para que esse curso hoje completasse 10 anos, né? E essa importância, acho que Cláudia traz, né? Aproveitando hoje o dia, né, dos professores, acho que a gente tem tido, né, feito um exercício na docência que é muito da troca das experiências, né? Então, saber que o nosso estudante, quando chega para a formação em terapia ocupacional, ele não está destituído de um saber, né? Então, ele vem com a sua experiência e, junto com a gente vai fazendo trocas e produzindo esse conhecimento. Então, se hoje a gente tem um livro que agrega aí, né, pesquisadores, docentes, técnicos, né, que nós temos no nosso departamento, a gente também agregou estudantes, né, porque a gente acredita que eles também fazem parte dessa história e fazem parte da construção de conhecimento. Então, nessa relação horizontalizada que a gente tem mantido, tem tentado manter com o exercício da docência, a gente produziu essa obra, né? E que venham tantas outras, né, por aí. E o quanto ela pode também aí ajudar, né, terapeutas ocupacionais que estão na prática profissional, né, a se capacitarem, né, a refletir um pouco, a dialogarem com a gente que está na academia também, porque eu também entendo que os terapeutas ocupacionais no campo do conhecimento também estão produzindo um conhecimento, né, que precisa ser sustentado, né. Paula, acho que o grande desafio nosso, né, que organizamos o livro, eram os discursos polissêmicos, né, porque nós fizemos a proposta aos colegas para que eles escrevessem, né. A gente sabe que um grupo, pensando no coletivo, a gente tem um retrato do nosso grupo, pensado qual a atuação de cada um dos nossos colegas, né, do que é que eles produzem. A gente tinha ideia de como seria essa polissemia, mas, para a nossa grande surpresa, ela extrapolava, ela ia além da polissemia, né, porque quando vocês forem, né, fazer a leitura,
acho que nem todos conseguiram ainda fazer a leitura, vocês vão saborear vários fazeres e vários saberes. Né? Então, e a gente teve várias reuniões, eu lembro, vários, né, assim, várias conversas, e a gente foi tecendo. Porque quando a gente escreve com a nossa alma, a gente escreve aquilo que a gente sabe, a gente se doa, a gente traz a nossa prática, a gente traz o nosso fazer, né? A gente costura com a questão teórica, e a gente foi lendo os materiais, né? Muito material para ler, né? Muito material para ler, e aí depois foi um grande, a gente ficou num processo meio que esquizofrênico, entre aspas. O que fazer, né? Com essas polissemias diversas, como limar, como ligar isso agora, né? E a gente ia, não, vamos por área, vamos por ênfase, né? Vamos por grandes áreas, e a gente teve uma dificuldade enorme, né? Quais seriam as primeiras áreas para abrir o livro, né? E a gente acabou que a gente deixou fluir. Eu acho que esse foi o trabalho. Houve essa divisão das áreas, as grandes áreas, saúde, campo social, as memórias, né? A gente tinha que trazer isso, né? Assim, mas acho que a gente deixou fluir. Não sei se essa é a sensação que eu tenho, sabe? Não sei se é a mesma sensação da Cláudia ou da Beatriz, da Bia. Eu acho que a gente foi acreditando nesse sonho e a gente foi navegando, sabe? E a gente deixou navegar, né? Então, para o aluno, para o professor, ele vai ter, né, essa polissemia de saberes e de fazeres, desde o campo social, da saúde, da história da criação de serviços do hospital, né, universitário. Então, das experiências, né, que os colegas realizam no seu trabalho como docente, abrindo campo, desbravando, né? Então, são esses fazeres e saberes que o nosso aluno e os nossos professores, os nossos leitores vão saborear, né? Vão saborear e saboreiem, né? Que de fato acho que essa é a grande riqueza, né? Nós não pensamos numa área específica, porque nós não contemplaríamos a todos. A gente queria coletivizar mesmo, a gente queria todos. E a gente queria ampliar isso, né? Que as outras instituições também pudessem participar desse processo. Porque é nisso que a gente acredita, né? Então, acho que é isso. Não sei se nós, acho que a gente conseguiu responder a Paula ou a professora Elisete? A nossa querida Paula. A nossa querida Paula, eu não sei se a gente conseguiu, mas que eu gostei demais, eu gostei. O professor Newton, você está falando, saber é como sabor, não é? O saber tem um sabor, não é isso, professor? Saber tem um sabor. Isso tem aí. Um sabor. Tem um sabor. Eu quero saborear. Às vezes amargo, um pouco azedo, mas às vezes também doce. Docinho isso também. Faz parte da roda da vida. Também. Saborear, né? Quando se pode saborear, experimentar os azedos, que também fazem parte desse processo da produção de vida nossa, né? E que a gente aprenda, né? Com os azedos e com os doces. Mas eu quero ler mais observações que vieram aqui. Obrigada, professores, que vocês responderam, sobretudo a professora Paula Gabriel. Tem um comentário aqui da professora Márcia da Costa. Parabéns, Marcos, por nos possibilitar reviver essas importantes memórias de lutas e conquistas da TO no Rio de Janeiro. A Isadora também é nossa estudante, ela faz parte do Tô Chegando, ela chama-se Isadora Melo Garrido, é também do Cato. Parabéns, professores. Que importante e especial poder acompanhar este momento. A professora Paula Cerqueira também faz outro comentário. Vocês são protagonistas do processo de implantação e consolidação da reforma psiquiátrica brasileira e também de tantas outras redes de saúde e de cuidado no SUS. Parabéns.
Por isso que vocês ficam falando em diversidade, né? Diversidade de professores, de formação. Olha que coisa. Muito obrigada a todos. Professores, podemos terminar? Professor Marcos, não sei se a gente agradeceu o suficiente. Sandrinha, eu sei que não agradeci o suficiente. A Cláudia, nossa importante representante no departamento, junto com o professor Francisco Newton. A lucidez da professora Beatriz Taquete, que nos ilumina sempre. Não sei como é isso, de onde ela arruma tanta luz. Enfim, eu quero agradecer a todos vocês, a todos que participaram, e a todos e a todas. A gente vai encerrar, se não tiver, né, professora Beatriz, nenhum outro comentário, nenhuma pergunta, não tem. Então, a gente vai encerrar o evento, agradecendo a todos vocês. E que bom que podemos estudar, que bom poder estudar, que bom poder saborear o conhecimento, né, professor Francisco? Muito obrigada, gente. Podemos encerrar, então, boa noite a todos, bom descanso para todos.